Supernovas. Ao longo da história, eram observadas estrelas que repentinamente aumentavam muito seu brilho, ou até mesmo estrelas onde anteriormente não se observavam quaisquer outras estrelas. Tycho Brahe, em 1572, observou uma nova estrela na constelação de Cassiopeia. Daí surgiu o nome da classificação da estrela nova. Essa estrela se tratava, na verdade, do que conhecemos hoje como uma supernova, e foi a SN 1572 que pode ser vista nessa imagem. Novas e supernovas são estrelas variáveis intrínsecas, também chamadas de variáveis eruptivas ou variáveis cataclísmicas. Por que variáveis cataclísmicas? Porque elas representam explosões tão grandes na estrela que nós associamos elas a cataclismas estelares. Em 1931, Baade e Zwick descobriram que existem duas categorias de novas, uma frequente, de luminosidade menor, e outras mais raras, de luminosidade extremamente grande. Eles chamaram essas de luminosidade extremamente grandes de supernovas. A partir de então, passamos a ter essas duas denominações. Mais tarde, percebeu-se que as novas poderiam ser subdivididas entre novas e novas anãs. Temos aqui a curva de luz de uma nova chamada Nova Sagitário, que explodiu no ano de 2012. Ao longo de 10 dias, a estrela, inicialmente com pouco brilho, aumentou rapidamente de brilho até chegar ao máximo de luminosidade e depois começou a decair. Estrelas novas são cataclísmicas, mas não catastróficas. Elas não destroem a estrela, tanto que muitas novas podem até mesmo ser recorrentes. Elas podem explodir e depois explodir novamente após um tempo. Mas então, o que é uma estrela nova? Como ela é classificada? Estrelas novas são provenientes de sistemas binários, no qual uma anã branca captura gás de uma estrela vermelha. Nós sempre chamamos isso de variável cataclísmica, independentemente de como é o comportamento dela a longo prazo. Anãs brancas são estrelas mortas, porém, anãs brancas que capturam gás podem brilhar. Não a anã branca está brilhando, mas sim o disco dela. Porque, no processo de obtenção do gás, ocorre a transformação da energia gravitacional do gás em energia cinética, térmica, radiante, e essa radiação escapa para o espaço. Então, o que aparece na imagem é a luz do disco de gás, muito mais brilhante do que a anã branca, que está lá no centro e você não vê ela na imagem. A luz que você enxerga vem do disco. Mas o que acontece com a anã branca? A anã branca é composta essencialmente de carbono, algumas têm um pouco mais de hélio ou oxigênio, talvez até mesmo neônio, mas a maioria é composta essencialmente de carbono. Quando ela captura gás de uma estrela vizinha e esse gás é rico em hidrogênio, então você tem a anã branca capturando hidrogênio. E o hidrogênio ele é combustível. O hidrogênio então vai produzir um ciclo de combustão ou detonação termonuclear, onde na superfície da anã branca, e é isso que pode detonar ou explodir. Não afeta o interior da anã branca, é apenas a superfície, porque foi lá que foi acumulado o hidrogênio. E aí, então, você tem um fenômeno mais ou menos desse tipo aqui. O gás da estrela vermelha no disco da anã branca causa uma reação termonuclear explosiva na superfície da anã branca. Uma outra categoria que foi descoberta mais tarde são estrelas chamadas novas anãs. Elas inicialmente eram consideradas novas, no entanto, percebeu-se que a magnitude delas era pequena e que elas aconteciam durante breves períodos de tempo com alta recorrência. Por serem eventos menores, foram chamadas de novas anãs. Agora, uma supernova é uma coisa completamente diferente, porque além de cataclísmicas, são também catastróficas. Elas destroem a estrela. E vocês vejam aqui que nós temos a galáxia NGC 4526 e aqui
Embaixo nós temos uma supernova. A supernova, no máximo de brilho dela, tem uma luminosidade que até chega a ser comparável com uma galáxia inteira. Então, uma supernova, no máximo de brilho, pode brilhar tanto quanto 100 bilhões de sóis. Bom, mas como ocorrem as supernovas? Para explicar esse processo, é importante relembrar como a energia é gerada nas estrelas. De maneira geral, há diversos processos para a produção dos elementos apresentados nessa imagem. Cadeia próton-próton, ciclo do carbono, processo triplo-alfa, entre outros. É claro que a formação de cada um desses elementos depende da massa e da temperatura da estrela. Para aquelas estrelas suficientemente massivas e a temperaturas adequadas, pode-se passar por todos os elementos possíveis, partindo do hidrogênio e chegando à formação do ferro. É importante reforçar o porquê as estrelas param aí no ferro, ou seja, por que elas não produzem elementos ainda mais pesados. Basicamente, isso ocorre uma vez que todos os elementos anteriores ao ferro são como combustíveis para a estrela. Afinal, para produzi-los, ocorrem reações exotérmicas, ou seja, que liberam energia e, em outras palavras, mantêm a estrela viva. A partir do ferro, porém, as reações são endotérmicas, ou seja, para formar elementos mais pesados é preciso dar energia ao sistema. Mas então, se nas estrelas não são produzidos tais elementos mais pesados, qual a sua origem? Bom, e é justamente para responder essa dúvida, essa pergunta, que entram as supernovas. Mas calma que nós vamos chegar lá. Primeiro, é preciso compreender que durante a produção do ferro, os núcleos se encontram em estado degenerado, suscetíveis ao processo Urca, isto é, a produção de um nêutron mais um neutrino a partir de um próton e um elétron. Durante esse processo, o neutrino vai embora, levando consigo energia e favorecendo ainda mais o processo de formação de nêutrons. Mas será que esse processo é infinito ou há um limite para a produção dos nêutrons? O limite é justamente o momento em que o núcleo atinge o limite de Chandrasekhar, que é de aproximadamente 1,4 massas solares. Esse limite representa a máxima massa suportada pela pressão dos elétrons degenerados. A partir daí, ou seja, valores superiores a 1,4 massas solares, há um colapso e forma-se rapidamente uma estrela de nêutrons, em intervalos de tempo tão breves quanto alguns poucos segundos. Em resumo, o que vimos até agora é que, primeiro, a produção de ferro no interior da estrela e degenerescência do núcleo. Depois, atinge-se o limite de Chandrasekhar, ocorre o colapso e forma-se uma estrela de nêutrons. Mas e aí? O que acontece com o restante da estrela? De maneira simplificada, ela cai por cima da estrela de nêutrons em um processo que produz reações termonucleares com energia muito maior do que energia de ligação gravitacional. E o resultado disso é justamente uma bela explosão de supernova. Nesse processo, a energia é tão grande que o ferro é capaz de absorver energia e agora sim realizar processos endotérmicos e se transformar em elementos ainda mais pesados, como níquel, cobalto, ouro, chumbo, urânio, entre outros. E assim, finalmente, ao entender mais sobre as supernovas, descobrimos também como esses elementos são produzidos no universo. Bom, as supernovas, elas possuem dois tipos de classificações, que podem ser as supernovas do tipo 1 e do tipo 2. As supernovas do tipo 1, elas não possuem hidrogênio no seu espectro. Já as do tipo 2, elas são ricas no hidrogênio na sua composição. Além disso, as do tipo 1, elas são divididas em 1A e 1B. Ambas possuem um pico de brilho e depois um decaimento com o passar dos dias, como podemos ver aí na imagem as supernovas do tipo 1A representadas pela estrela azul ciano e as supernovas do tipo 1B ou C representadas pelo losango preto. Bom, e como eu falei, né, elas possuem um decaimento com o passar dos dias, porém as do tipo 1B, elas possuem esse pico em menor intensidade, ou seja, elas possuem um brilho máximo menor. É, Além disso, a gente tem que as supernovas do tipo 2, elas são divididas em com ou sem platô após o pico. E que apesar aí, né, do nome bonito, o platô é apenas uma fase de estabilidade ou aparente estagnação de um fenômeno astronômico. E aí, quando possuem o platô,
elas possuem a nomenclatura de supernova tipo 2P, e quando não possuem, são as supernovas do tipo 2L. Vale lembrar que essa primeira divisão entre tipo 1 e tipo 2 é apenas uma primeira aproximação relacionada ao hidrogênio. E que só depois a gente vai ter as subclassificações para a organização. Bom, as supernovas do tipo 1A, especificamente, são muito interessantes, pois foi com elas que se descobriu a existência de energia escura. Isso porque as do tipo 1A são muito brilhantes no pico e depois decaem todas da mesma maneira. Mas você fala para mim, Otávio, mas olhando o gráfico, a gente vê que nem todas possuem o mesmo brilho. E eu irei te dizer, calma, pequeno gafanhoto. Sim, mas porque estão em distâncias diferentes. E se temos distâncias diferentes, teremos um brilho aparente diferente. Com isso, a gente corrige todas as supernovas pela distância, colocando, colocando, né, como eu falei, todas na mesma distância, e também colocando, ao invés da magnitude aparente, a magnitude absoluta. Então, teremos aí na direita essa bela curva, em que todos os pontos estão em cima dessa curva quase que senoidal. A física funciona, meu caro. Então, com essa corrosão, a gente vê que todas as supernovas do tipo 1A possuem o decaimento da mesma maneira. É como se todas as supernovas do tipo 1A tivessem exatamente o mesmo comportamento, o mesmo brilho e o mesmo comportamento temporal. E isso foi interessante porque foi dessa maneira que os astrônomos conseguiram medir com absoluta precisão a distância das supernovas. E medindo o redshift das galáxias que elas ocorreram, a gente tem, né, a amostra de que o universo ele está em expansão acelerada e não desacelerada, como se pensava anteriormente. E essa origem da ideia da energia escura por causa da constância do brilho das supernovas, que se descobriu a energia escura, em que ela foi usada como uma vela padrão, que é um objeto astronômico que possui uma luminosidade conhecida. Mas você me pergunta novamente, Otávio, por que ela é uma vela padrão? Como que essa loucura tem o mesmo padrão, o mesmo pico, o mesmo decaimento? E eu te digo, elas possuem o mesmo padrão, meu caro, porque elas surgem do mesmo objeto. O que ocorre? Se temos uma anã branca capturando matéria, gás, de tal maneira que ela ultrapasse 1,4 massas solares, a anã branca implode, transformando prótons em nêutrons. Mas essa implosão produz reações termonucleares, porque não é ferro que está queimando ali, meu amigo, é carbono. E o carbono, quando queima, libera muita energia. Ele é um elemento exoenergético. E essa explosão do carbono se propaga rapidamente pela anã branca inteira e faz com que a quantidade de energia produzida naquele momento seja maior que a energia de ligação gravitacional da anã branca. E aí agora eu te pergunto, o que vai ocorrer? Vai tudo para o espaço, meu amigo. Literalmente, a anã branca inteira. E aí, ao explodir uma anã branca de carbono com 1,4 massas solares, tem-se uma supernova do tipo 1A. E todas terão a mesma luminosidade e o mesmo comportamento temporal. Mas a supernova do tipo 2, vale lembrar que ela não é uma vela padrão, porque ela pode se originar de estrelas muito diferentes. Por exemplo, uma estrela de 10 massas solares vai explodir e uma estrela de 30 massas solares vai explodir. As explosões, obviamente, não serão iguais, mas não é só a massa que vai influir. Também temos a composição química, além de outros fatores, como a presença ou não no sistema binário. Vou dar um exemplo para vocês. Se ela está num sistema binário, ou se for uma estrela de massa muito grande, ela pode perder todo o envelope de hidrogênio antes de se transformar em supernova. Então, quando explodir, o que sobrou, ela não terá. Quando explodir o que sobrou, ela não terá hidrogênio. Então, ela será uma supernova do tipo 1, mesmo sendo uma estrela de grande massa. Mas não é do tipo 1A. Logo, ela será do tipo 1B ou do tipo 1C, que são totalmente diferentes. Então, quando você tem uma anã branca que explode, você terá uma história perfeitamente previsível. E quando não é uma anã branca, meu amigo, teremos uma variedade gigante de explosões e cada supernova será diferente da outra. Isso porque a estrela progenitora teve características diferentes. Com isso, a gente não tem a vela padrão.
como eu disse anteriormente, que é um padrão que se denominou na astronomia. Com isso, as duas grandes classificações que se dá no final é entre A1A e o resto. E esse resto pode ser completamente diversificado. E aqui a gente tem a imagem capturada pelo Hubble, de uma supernova do tipo 1A, que trouxe aí diversos insights para os cientistas que estavam realizando o estudo sobre a nomenclatura, né, sobre o estudo de vela padrão. Mas beleza, Otávio. Depois da supernova, o que acontece? Bom, depois da supernova, você tem duas possibilidades finais. Dependendo da massa da estrela inicial, pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Quando o ferro colapsa, a matéria fica ultracompactada, tornando-se um núcleo de nêutrons degenerados. Essa matéria degenerada seria esse estado de compactação que eu mencionei. Bom, se o colapso parar, a gente tem a formação de uma estrela de nêutrons. Mas se a estrela inicial for muito pesada, esse estado de nêutrons degenerados não vai ser o suficiente para frear o colapso do núcleo. E aí esse colapso continua até a formação do buraco negro. Dessa forma, meus queridos, acabamos essa apresentação inicial sobre supernovas. Espero que tenha sido proveitoso esse tempo e que você tenha aprendido algumas curiosidades sobre o assunto e que tenha sido prazeroso esse tempo falar sobre astronomia. Que isso te instigue e te faça estudar cada vez mais. Abraço do grupo de Astronomia Geral da UFMG, Gabriel, Thiago e esse que vos fala, chamado Otávio. Valeu!